Introdução à minhocultura. Bem, a vermicompostagem ela é um processo de reciclagem de resíduos orgânicos com a utilização de minhocas. Ou seja, eu preciso da minhoca, que ela como um excedente de alimento, um resíduo orgânico, que eu vou estar explicando mais para frente na aula, e ela utiliza desse resíduo orgânico, então, para transformar em produção de substrato, que se chama humus ou vermicompostagem. A minhocultura, ou vermicompostagem, ela começou a se expandir pelo mundo na década de 70. Então, a partir daí, 10 anos depois e 20 anos depois, entre 80 e 90, passou a ser alvo de estudos pela comunidade científica. Então, nos anos 70, alguém já viu que aquele bichinho debaixo da terra que se movia tinha capacidade de produção. A partir dos anos de 80 e 90, começaram os estudos científicos na área. E aí, a partir disso, a minhocultura começou a ser usada como sistema de produção. Então, por que a minhocultura começou a ser alvo da comunidade científica? Porque, além dela utilizar como insumo de alimentação para a minhoca a produção orgânica ou rejeitos, muitas vezes, que poluem o ambiente, ela também produz, né? Ela é economicamente viável. Então, no slide, eu quero que vocês acompanhem comigo. A minhoca, então, ela pode produzir através de lixo orgânico, dejeto, do que? De esterco, palhada, forragem. Ela pode produzir humus. Humus, então, é o substrato da digestão dela, que ocorre dentro do aparelho digestivo dela. A gente ainda vai estudar a anatomia do aparelho digestivo. Então, ela produz humus. Esse humus, o que contém? Então, ele contém bastante carbono e nitrogênio, né? Ele tem um alto nível de nitrogênio, o que é muito bom para o solo, para a correção do solo, o que é bom para crescimento de planta, de forragem, de árvore, de hortaliças, de frutas. Então, por isso que ela é economicamente viável, ok? Além dela ser economicamente viável a produção de humus para o solo, a minhoca in natura em si, ela pode ser utilizada para iscas vivas, pesqueiros, né? E também para alimentação de aves, ela in natura dessa forma, e para fabricação de ração, né? Ela vira uma farinha de minhoca, ok? A minhocultura, ela tem várias aplicações, então é muito fácil de adaptar, tanto ao campo como ao meio urbano. Então, ela tem duas funções, né? Que eu já comentei com vocês, que seria a produção de humus e a produção de minhocas. Então, ela tem duas vias de economicamente viável, né? Que eu posso estar vendendo, produzindo humus e vendendo esse humus para correção de solo e tudo mais. E eu posso estar produzindo as minhocas, né? Reproduzindo elas, que elas tenham ganho de peso, que elas aumentem de tamanho, que eu possa vendê-las como alimento in natura e também na fábrica de ração. Então, serão apresentadas nessa aula aspectos gerais sobre as características ecológicas das minhocas, utilizando o sistema de minhocultura, bem como relacionado ao manejo do resíduo que eu vou utilizar, o resíduo orgânico, né? O substrato que eu vou utilizar para a alimentação da minhoca e o preparo do canteiro e do manejo da minhocultura. Então, um conceito muito importante, o que é o humus, né? O resíduo orgânico que serve de alimento para a minhoca. Então, é esse substrato orgânico que eu estou utilizando. Eu estou montando a minha vermicompostagem com o meu lixo orgânico da minha casa.
Então, quais são os substratos, os produtos do meu lixo orgânico? São frutas, casca de laranja, casca de mamão, abacaxi, melancia, tudo que eu comer e for orgânico, então eu vou jogar no meu lixo. Então, eu vou favorecer, né, a digestão da minhoca com esse produto, transformando em matéria orgânica, né, em adubo orgânico, conhecido como humus de minhoca ou vermicomposto. Então, outro conceito, humus de minhoca ou vermicomposto, é a reorganização biológica das frações de carbono dos materiais orgânicos dessa comida. Então, essa comida, esse lixo, né? Esse lixo que eu não utilizei e joguei fora, que eu estou utilizando o lixo para fazer o meu composto, o meu substrato, para servir de alimento para minha minhoca, ele tem uma fração nutricional, ou seja, ele tem a sua composição nutricional, né? Então, vitaminas, minerais, aminoácidos, e entre esses constituintes nutricionais, a fração do carbono está presente. Então, a minhoca, ela vai participar de que maneira nesse processo? De uma maneira física. Por quê? Porque a minhoca engole o substrato que vai pro sistema digestivo, né? O estômago, que acontece uma reação química lá dentro e biológica, porque tem enzimas. E essas enzimas são fabricadas pelos micro-organismos. Então, acelerando o processo por trituração. Gente, aqui é muito simples, é como acontece também com os humanos, né? E com os outros animais. Vai pro estômago, pro intestino delgado, acontece então um processo enzimático, químico, a trituração, a absorção do alimento, né? Então, ela utiliza enzimas e hormônios para fazer isso, certo? Então, eu coloquei aqui mais um tipo de conceito para fechar bem o que seria humus e vermicomposto, né? É o resultado da combinação da ação de minhocas e da microflora que habita seu trato digestivo, dando origem ao vermicomposto. Então, aqui no slide, vamos lá, nós temos as minhocas na sua forma in natura. Nós temos o trato digestivo com os seus micro-organismos, olha eles aqui. A gente ainda vai estudar a anatomia da minhoca, ver como é que funciona o trato digestivo, né? Então, minhoca, mais micro-organismo, produção de humus, né? O humus, gente, quando ele tá pronto, ele parece pó de café. Olha aqui, é bem característico do pó de café, né? Aquele pó que a gente utiliza para fazer café. E quais são as espécies de minhocas utilizadas em vermicompostagem? Então, seriam as mais utilizadas no Brasil. A Eisenia fétida e a Eisenia andrae. Esse nomezinho é um nome científico, né? Mas nós podemos chamá-las de vermelha da Califórnia e noturna africana. Então, elas se alimentam bem de resíduos orgânicos, né? Crus ou não. Então, tudo que for resíduo orgânico, elas têm alta aceitação, né? E alta capacidade de proliferação, ou seja, elas se reproduzem, crescem, ganham de peso, sendo assim crescimento muito rápido, né? Então, por isso que elas têm sido utilizadas. A vermelha da Califórnia, gente, ela é preferida, porque ela se adapta melhor ao cativeiro que você criar. E também ela não é fujona, ela fica no local, se reproduz ali e cresce ali. Consequentemente, vai produzir o humus que a gente necessita. Já a noturna africana, o único problema dela é que ela é meia fujona. Se eu não adapto ela com o substrato desejável, com o ambiente desejável, ela foge do local. Por isso que a vermelha da Califórnia é mais utilizada.
Só que, se eu tenho um controle maior do meu ambiente de criação da noturna africana, ela também tem alta capacidade de reproduzir e de ganho de peso. Então, consequentemente, a gente pode imaginar que se ela tem um ganho de peso acelerado e um tamanho acelerado, ela também vai produzir humus mais do que a vermelha da Califórnia. Mas aqui no Brasil, gente, são as duas mais utilizadas, ok? Então, resíduos orgânicos, campo ou cidade. Então, se você mora na propriedade, no campo, ou se você mora na cidade, você pode ter o sistema de criação da minhocultura. Por quê? Porque o fundamental do sistema é que haja resíduo orgânico disponível na sua propriedade ou na sua casa. Então, aqui na foto eu coloquei um resíduo orgânico. O que é isso, gente? É lixo, é folha, é casca de fruta, de laranja, de mexerica, goiaba. Então, resíduo orgânico são vários que eu posso estar utilizando. Então, resíduos orgânicos do campo, né? O esterco bovino é o mais utilizado, né? Mas eu posso estar utilizando também esterco de cavalo, de coelho. Então, o esterco bovino, ele tem estudos que a minhoca, ela se desenvolve mais em ganho de peso, em crescimento e produção de humus. Mas nada impede, se eu não tenho esterco de bovino na minha propriedade, eu vou ter de cavalo, posso utilizar, eu vou ter de coelho, posso utilizar. Então, resíduos vegetais como o capim-elefante, que é muito encontrado nas propriedades, leguminosas e folhas, palhadas também, gente, eu posso estar utilizando. O que acontece com a leguminosa? A leguminosa é uma forrageira que ela tem alta produção de nitrogênio, né? Ela é rica em proteína. Então, se eu dou um substrato para a minhoca, que ele é rico em proteína e nitrogênio, eu vou ter maior produção, tanto como ganho de peso da minhoca, vou ter um animal maior, com reprodução maior, como também uma produção de humus muito maior. O resíduo orgânico, né, da cidade. Vamos lá, utilização de resíduos orgânicos domésticos, como o meu lixo, em outras palavras, o meu lixo orgânico, aquilo que é decomposto, né? Então, o que não é decomposto não é lixo orgânico. Então, o que seria? Casca de vegetais, frutas, cozidos ou não, então arroz cozido, macarrão, guardanapos de papel que eu utilizar. Também, por que, professora, guardanapos de papel? Porque eu tenho uma alta quantidade de celulose, de amido. Então, a minha minhoca, ela utiliza muito bem esse substrato para poder se desenvolver, né? E todos os tipos de resíduos orgânicos que geralmente vai para a lixeira. Então, aqui eu coloquei um exemplo muito fácil do nosso minhocário, né? Numa foto de perfil dele. Então, ao longo do solo, ao longo do perfil. Então, aqui a gente tem ar, umidade. Então, eu dividi os meus compostos em verdes e castanhos, para vocês entenderem. Então, os verdes pode ser legume, seiva de flor, flor, casca de ovo, casca de fruta, pão, café, chá, massa. Os meus castanhos são folhas, né? Papel. Então, tudo que for que eu dividi por cor. Então, castanho e verde. Tudo que for orgânico, gente, né? Então, eu deposito meu solo, né? Minhas pedrinhas, meu substrato, castanho, verde, a minhoca, castanho, verde, a minhoca, castanho, verde, a minhoca, né? Aqui até mostrando a maçãzinha ali, a casca de ovo sendo decomposta, bem legal. E aqui em cima, no final do meu minhocário, eu vou colocar casca de banana, palha, um plástico, até um tecido, gente, eu posso estar colocando se eu não tenho outra coisa. Mas é para quê? Para proteger da umidade, do sol, de predador, ok? Então, como que eu vou preparar o meu substrato, né? O substrato, antes de eu colocar as minhocas, eu preciso preparar esse substrato.
Por quê? Porque esse substrato contém uma alta quantidade de nitrogênio, de proteína. Esse nitrogênio, ele excreta um composto que chama ureia. Esse composto é excretado tanto dos orgânicos como alimentos, numa menor quantidade, como no esterco, numa maior quantidade. Então, o animal vai lá, defeca, tem um esterco. Esse esterco é rico em nitrogênio e o animal excreta essa ureia. Se eu fizer a minha pilha de substrato, porque eu preciso fazer uma pilha, e não cuidar da temperatura, deixar controlada e colocar a minha minhoca em cima, dentro dela, eu vou matar a minha minhoca cozida, porque ela pode até chegar a 70 graus Celsius. Por isso, eu preciso ter cuidado com esse tratamento térmico. Então, como eu coloquei aqui no slide, né? O processo de decomposição, a temperatura pode atingir 70 graus. É uma temperatura muito alta, gente. Por isso que eu preciso ter cuidado. A temperatura ideal para minhoca são 25 graus Celsius. Ah, professora, como que eu vou sair dos 70 e chegar no 25? Então, recomenda-se o controle da temperatura. De que forma que eu vou fazer o controle da temperatura? Eu posso estar fazendo com o uso de termômetro, né? Ou eu posso estar fazendo com o uso de uma barra de ferro. Então, se eu não tenho termômetro na minha propriedade, na minha casa, eu vou utilizar uma barra de ferro. Sabe aquelas barras de ferro que se encontram em construções? Eu pego uma barra de ferro daquelas, ela tem que ter pelo menos 35 a 40 centímetros, gente. Um pouquinho maior que uma régua, a régua de vocês. Então, eu vou pegar ela e vou colocar no meio da minha pilha de substrato, aquele lixo orgânico, ou esterco, ou vegetal, que eu estou separando para que a minha minhoca se alimente, lembra? E quando eu não conseguir, então eu vou ficar segurando essa barra de ferro com a mão, né? Quando eu não conseguir mais segurar, porque vai esquentar muito, por que a professora vai esquentar? Por causa do nitrogênio, né? Porque o nitrogênio vai excretar a ureia e a ureia vai esquentar. Aí eu vou ter que soltar a minha barra de ferro, ir lá e começar a fazer a viragem desse material. Então, eu vou virar com alguma coisa, né? Pode ser um cabo de vassoura, pode ser uma enxada, pode ser uma pá, posso colocar luva, saco na mão e mexer. Então, o importante é revirar esse substrato até que ele obtenha uma temperatura de 25 graus Celsius. Só que essa temperatura, ela não vai acontecer de um dia para o outro, né? Um dia está com 70 graus, no outro dia eu vou ter 25 graus Celsius. Não, vai levar um tempo. Quanto tempo? De 15 a 20 dias. Então, 2 vezes por dia eu vou colocar minha barra de ferro lá no meio da minha pilha. Vou verificar a temperatura com a minha mão. Se eu não conseguir mais segurar, eu vou soltar, vou tirar a barra de ferro e vou fazer a viragem desse substrato. Então, vou virei de manhã, virei à tarde. Assim, consequentemente, eu vou fazer por 15 a 20 dias. Após a estabilização dessa temperatura, as minhocas elas podem ser introduzidas então. Por quê? Porque eu tinha uma temperatura de 70 graus, agora eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius. Além de facilitar o preparo do canteiro, essa etapa é desejável porque inibe a germinação de planta. Então, não vai crescer planta lá onde eu vou mexer, certo? Porque senão depois eu tenho que ficar até indo lá e arrancando as que ficarem lá, ok? Então, a qualidade do meu adubo e a qualidade do meu resíduo.